Lucas 8, a partir do verso 22. Abra comigo ali e acompanhe o que nós vamos ministrar nessa manhã. Amém? Deus seja louvado. Amém? Lucas 8, 22 vai dizer já assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lado. Partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar, de naufragar. Chegando-se a ele, desesperaram, dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, respondeu, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Amém? Sobre sua fronte, Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, bom Deus, porque mais um dia o Senhor nos concede a oportunidade de nos reunirmos aqui e termos a alegria, Senhor, de ao redor da tua palavra sermos orientados, nutridos, Senhor, e de um modo muito especial abençoados. Pai, então nos ajuda, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Espírito fale alto e claro, Senhor, a cada um de nós ao alcance dessa mensagem. Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós avançamos, nós vimos ministrando na semana anterior, falamos da parábola da candeia. Eu avancei, pulei aqui a parte onde teria a família de Jesus, que é quando uma passagem de 3 versos, 19 ao 21, que diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Por que eu estou falando isso? Fiz questão. Essa base, esse verso 21, é justamente o que pauta, o que escolhe, o que dá base para os versos que nós lemos a partir do 22. Porque essa transição aqui, justamente quando Jesus sai da aula teórica e vai para uma aula prática. Vamos para uma aula prática no campo. Jesus até aqui, nós temos visto, ele tem ensinado, ele tem ministrado. Nós vimos aqui no início do capítulo 8, a parábola, onde ele já entra falando da parábola do semeador, ele explicando o significado da parábola. Depois ele entra justamente com a parábola da candeia, e aí tem essa passagem que é transicional, onde a família de Jesus estava fora, e ele vai mostrar que a prioridade do reino não são os laços de sangue, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, a põem em prática, que não ficam limitados à teoria. E aí nós vimos o Jesus e seus discípulos entrando no barco, sob o comando dele. Aconteceu que ele vai dizer para eles assim: passemos para outra margem do lago. E partiram. Jesus, muito cansado, ministrando durante todo o dia, e isso aí já vai ser antigo, ele vai chegar e vai dormir no barco. E de repente, no meio do caminho,
sobreveio uma tempestade, um vento forte. E ali, os que estão nesse barco se desesperam, né? Pensam que vão naufragar e vão chegar ao ponto de despertar Jesus perguntando se ele não se importava que eles morressem, né? Porque a tempestade estava acontecendo, Jesus estava quietinho ali, cochilando, né? E eles se desesperam, e ao despertar, Jesus vai dar comando àquela tempestade que se aquietasse, que cessasse, e eles vão ficar admirados, né? Eu acho que qualquer um ficaria, né? Eles vão ficar assim: quem é esse que até os ventos e as ondas repreendem e estes lhe obedecem? Mais cedo nós estávamos falando aqui na IBD, né, sobre Jesus ter ressuscitado Lázaro, já depois de 4 dias, quando já cheirava mal, e isso por si só já declarava que ele não era tão somente um homem, mas ele era também Deus manifesto no homem. E nessa história aqui, nessa passagem, como eu mesmo já disse, nós estamos vendo Jesus levar os seus discípulos para uma aula prática. Essa passagem, ela se repete em Mateus e também em Marcos, né? E é a primeira vez. Mais à frente vai ter uma segunda vez, quando os discípulos vão ser orientados por Jesus a atravessar ali o mar de Genezaré, né? Atravessam, vão lá e novamente eles vão encarar uma tempestade. Na segunda vez ele nem no barco vai estar. Mas vamos focar nessa passagem onde Jesus que vem, né? Então tem o capítulo 8 de Lucas, Jesus vem orientando, vem ensinando, vem trazendo todo um discernimento da palavra de Deus, e ele vai acompanhar esses seus alunos, seus discípulos, seus estudantes, vai acompanhá-los para uma aula prática, uma aula de campo. Vamos ver se tudo que eu tenho falado com vocês, se vocês já entenderam, ou se vocês estão achando que eu estou falando só para o vosso conhecimento, para o seu deleite intelectual, né? O fato é que eles chamam a prática e eles vão encarar uma tempestade. Eu não quero que seja uma tempestadezinha qualquer não, porque alguns ali já eram acostumados, né, a justamente pescar naquele lago, e de repente eles vão estar achando que vão naufragar. Então, antes de, só a título mesmo de introdução, eu acho que já ficou claro que a tempestade por si só, ela traz em si uma representatividade dos problemas que a vida nos lança, né? A gente mesmo costuma às vezes dizer, né, que a gente está naquela tempestade, né? Porque se tem uma coisa que todo mundo que está vivo ou já passou ou vai passar em algum momento de tempestade, não tem como. A vida nunca vai ser só aquele céu de brigadeiro, só aquele momento de tranquilidade. Não, a vida, ela tem tempestades. Ela vai sempre nos surpreender com tempestades, porque isso é outra coisa. As tempestades, na grande maioria, elas são imprevisíveis. Tem algumas que a gente sabe que vai dar ruim e mesmo assim a gente caminha em direção a ela. Mas a grande maioria, falando da vida de um modo geral, elas são imprevisíveis. A gente não consegue, tipo, o tempo estava bom e de repente o tempo virou e a gente está na rua e a gente é pego naquela surpresa. Não bastasse isso, né, de ser uma certeza na nossa vida, saber que elas são imprevisíveis, elas também são incontroláveis. Você não consegue controlar uma tempestade, você não tem domínio sobre a tempestade, muito pelo contrário, né? Muitas das vezes ela vai tentar dominar sobre você, vai tentar te levar para onde você não quer ir, te fazer o que você não quer fazer. E as tempestades têm uma última característica que é a mais interessante, e o motivo pelo qual Jesus colocou aqueles discípulos todos naquele barco para encarar uma tempestade com ele. As tempestades são pedagógicas. Nós aprendemos com as tempestades da vida. Lembrando que a gente está falando aqui de tempestade de enfermidade, tempestade
de questão financeira, tempestade de questões emocionais, tempestade de relacionamentos, nossa, tempestades no trabalho. Nós estamos falando daquilo que você olhando não via chegar, você não percebia que haveria de acontecer, né? Então somente quando você espanta, aquilo está sobre você, está te lançando, que como foi falado, né, os ventos fortes estão fazendo parecer que você vai naufragar, você vai afundar, você vai perecer. E essa é a percepção dos discípulos nesse momento. Eles acharam que eles iriam perecer. Então, essa mensagem como um todo, ela já vai nos mostrar, e eu acho que ficou claro para você, a gente que conhece Jesus, ali Jesus estava de fato se apresentando para aqueles seus discípulos, para aqueles seus alunos, para que de fato o conhecessem. Nós sabemos, talvez o que ainda esteja nos faltando é uma vivência mais prática, é realmente colocarmos no nosso dia a dia aquilo que a palavra dele nos ensina. Mas o objetivo dessa passagem, claro, que diz que Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre toda a criação e cuja presença e poder sustentam tanto os céus na tempestade, quanto nos ensina a confiar plenamente em Deus, independente daquilo que nós estamos vendo, percebendo ou achando, né? Que muitas das vezes nós temos as nossas próprias percepções, os nossos próprios achismos. Então eu queria começar já por 3 tópicos, acho que você tem aí no seu boletim, né? A gente vai abordar basicamente 3 tópicos: a ordem, as circunstâncias e onde está a nossa fé. A ordem, ou seja, aquilo que foi determinado, aquilo que foi mandado. Lembra que eu falei no verso anterior, 21, Jesus dizendo, né, que aqueles meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra, né, ou a palavra de Deus, e a praticam. E aí nós começamos no verso 22. Jesus dizendo: passemos para outra margem do lago. Quem disse para eles irem para outra margem do lago foi Deus. A ordem foi dada, a palavra foi ministrada, a nós cabe cumprir. Nós temos que entender, e isso é algo muito interessante, porque a tempestade da vida, né, não são desvios dos planos, mas instrumentos para revelar aquilo que quer dizer. Às vezes a gente acha que a tempestade não estava no plano de Deus. Às vezes a gente acha que Jesus foi surpreendido, foi escondidinho, ele querendo dormir, e aí veio a tempestade, pegou ele de surpresa. Caramba, com essa ele não contava. Os apóstolos ali, né, os discípulos em volta, com certeza, meu Deus, a gente saiu, o tempo estava tão bom, né? Jesus nem percebeu que o tempo virou, pegou ele de surpresa. Irmãos, Jesus é Deus, Ele é soberano. Se você for logo no começo de João, logo no primeiro capítulo, vai dizer que tudo que foi criado, tudo que veio a existir, foi feito por intermédio dele. Ele não simplesmente está no controle, ele é o autor, ele é aquele que propôs, ele é aquele que realmente faz aquilo acontecer. O detalhe que é a prática, Jesus vem ensinando a eles, né? Jesus está formando ali discípulos, Jesus está formando aqui discípulos, semeadores, como ele colocou na parábola anterior, né? Está formando aqui lâmpadas que vão irradiar, né, justamente no mundo de trevas, mas ele está deixando muito claro aqui que não vai ser um mar de rosas. Não vai ser aquela tranquilidade, porque você, o ser humano natural, ele acha que uma vez que, se Jesus disse para eu ir, não vai ter problema. Vai ser tudo molezinha, vai ser tudo tranquilo. Mas nós sabemos que não é assim, nunca foi assim, nem nunca será.
As tempestades fazem parte do plano de Deus. A nós cabe confiar e cumprir a ordem, colocar em prática a ordem. A ordem para nós, eu já vi algumas pessoas confusas aqui, achando que a ordem era que a gente acalmasse a tempestade. O objetivo não é que ninguém aqui acalmasse a tempestade. A nossa fé, e é sempre legal a gente sempre fala sobre isso aqui, a nossa fé não é determinar nada. A nossa fé é confiar naquilo que determina todas as coisas. Aonde estava a fé? Nós vamos falar sobre isso. Porque eles conheciam a Cristo. Eles estavam aliançados com Cristo. Eles já estavam vivendo ainda aquele início de trabalho, mas eles já viram aquele que tinha poder sobre as enfermidades. Eles já viram aquele que curava doença de nascido, aquele que tinha autoridade e calava até mesmo os grandes sábios daquela época. Não conseguiam, não tinham condições de vencê-lo naquele campo, mas em tudo Jesus os assistia, nada lhes deixava faltar, tudo Jesus estava presente. E é válido você entender isso, que a marca aqui é justamente essa, é nós entendermos que Ele está presente, até quando nós não vemos. Ele está ouvindo, Ele não está ali, e eles vão se desesperar, porque no entendimento de uma pessoa, no entendimento natural, aquele que dorme não está fazendo nada. Aquele que dorme não está fazendo nada. Só que o Senhor estava trabalhando justamente no quê? Na tempestade. Jesus estava trabalhando com os seus discípulos na tempestade. A tempestade, mais à frente, vai revelar quem Jesus é. Nós entendemos muitas das vezes que a tempestade ela é algo terrível ou algo que não deveria acontecer. Nós já vimos muitos irmãos e irmãs repreendendo momentos de tempestade, repreendendo esse vento vai passar, no sentido de, poxa, você está vivendo um momento de enfermidade, você está vivendo um momento de conflito, seja ele qual for, e aí a gente quer repreender, achando que foi o diabo que fez e nos lançou em algum lugar. Irmãos, eu vou contar um segredo para todo aquele que já entregou, já se rendeu aos pés da cruz de Cristo. Você foi comprado, foi comprado muito caro. O preço mais caro do universo foi o que comprou a minha e a sua vida. Ele não nos larga. O João vai dizer que ele não vai abrir mão de ninguém que o Pai colocou em suas mãos. Ele não nos larga. Ainda que a gente olhe para o nosso barquinho, não esteja vendo ele, mas ele está de olho no nosso barquinho. Ele está no controle. Se estamos no barquinho, é porque ele nos colocou naquele barquinho. Ele é o dono, o Senhor, soberano absoluto da nossa vida. Então, irmãos, obedecer a Jesus não é sinônimo, nunca foi, nunca será, de mar de tranquilidade. A gente tem que entender isso. O problema vem para todo mundo. A tempestade, ela vem para os ímpios e ela vem para os justos, ou justificados, que somos nós. O ponto é que os que estão no mundo sem Jesus, a tendência desses é perecer naturalmente. E muitas das vezes as tempestades da vida são frutos do próprio pecado. Vou dar um exemplo: o próprio Jonas. Jonas era o homem de Deus que ele peca intencionalmente. Deus fala para ele: vai lá daquele ninho. E ele fala: não vou nada. E ele entra no barco para ir justamente para onde? Mas justamente quando ele entra naquele barco, vai vir uma tempestade, e vai vir sobre ele, mas para que ele não
aplicasse, ou melhor, para que ele não obtivesse êxito na sua intenção de ir contra a vontade do Senhor. Os desígnios do Senhor não lhe serão negados. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Mesmo que eu e você sejamos e normalmente estamos em pecado, ainda que estejamos colhendo o fruto do nosso pecado, colhemos aquilo que plantamos. Ele acabou de falar isso na parábola da semeadura. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Ainda assim, irmãos, se a sua vida está nas mãos do Senhor, a tempestade não é para te matar. Pelo contrário, é para glorificar a Deus. Falando sobre isso, vemos a questão das circunstâncias. As tempestades da vida não são desvios dos planos de Deus, mas instrumentos justamente para revelar a Cristo. É justamente, irmãos, é como Salomão vai dizer que há mais sabedoria no lucro do que na festa, né? Que a tempestade maior ou pior na vida, da nossa vida, quando aquele que nós amamos, aquele que nós desejamos tudo de bom, e essa pessoa vem a óbito. Nossa! É uma tempestade que tira o nosso chão, quebra o nosso pensamento, né? Nós ficamos como que a deriva no mar. Mas o fato é, como Salomão vai dizer, mesmo nessa tempestade terrível, ainda é um lugar de mais sabedoria, um lugar onde algo mais se aprende do que em um momento de muita tranquilidade e muita festa. Até porque, irmãos, justamente pela nossa natureza pecaminosa, justamente por sermos as criaturas que somos, justamente quando estamos imersos em tranquilidade, imersos em muita paz, é quando vamos justamente nos desviar do pecado, porque aí estamos no nosso deleite, estamos ali em tudo buscando nos satisfazer, em tudo nos saciar. Eu quero, porque eu posso, então eu vou. Nós não pensamos, no momento de tranquilidade, a gente não lembra de Deus, a gente não pensa no Senhor. A gente pensa em saciar aquilo que a gente quer. Eu quero viajar, eu quero comer, eu quero beber, eu quero uma companhia X, eu quero uma roupa, eu quero um carro. Quando nós estamos no bem bom, é quando nós mais olhamos para nós mesmos. Mas justamente quando a tempestade vem, e ela vem, é justamente quando as circunstâncias não são favoráveis, ou que as circunstâncias nos lembram que nós não estamos no controle de nada. Quem é que consegue acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Quem é que consegue acrescentar um segundo a mais na sua vida? Qual é o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais poderoso que consegue acrescentar um segundo a mais na sua vida? Nenhum. Tudo isso é ilusão, e na maioria das vezes ilusão do pecado, na maioria das vezes sim, é ardil do inimigo mesmo, tentando fazer parecer que nós, na força do nosso braço, que nós, na nossa incrível competência, nós vamos determinar, controlar e fazer alguma coisa. Irmãos, nós não temos poder em nós mesmos, nossas fraquezas são a nossa natureza. Pelo contrário, eu e você devemos em todo o tempo, não somente nas tempestades, não somente nas circunstâncias contrárias, mas em meio à nossa vida, em tudo devemos buscar elevar os nossos olhos a Cristo, buscar nele forças, porque Ele tem poder para mudar as nossas circunstâncias. Volto a dizer, eu falava ainda há pouco, nossa fé, ela não pode estar pautada naquilo que temos em nós mesmos, porque senão não é fé, é simplesmente ou delírio, né? Ou acaba sendo um pensamento positivo, né? Vai dar certo porque vai dar certo, vai dar certo porque eu quero que dê certo, né? Porque eu estou determinando que vai dar certo. Não, pelo amor de Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Deus, e que em tudo coopera para o nosso bem. É o que
diz a palavra. Não diz que as coisas boas cooperam para o nosso bem, as coisas ruins não. Não, o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A chave sempre vai estar aí. E que foram chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez a gente retorna, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses que assim o fazem, todas as coisas corroboram para o seu sucesso, corroboram para o seu bem. Eu e você, às vezes estamos gastando tanta força do nosso braço para brigar contra uma tempestade. Irmãos, a gente não deve ser tempestade não. Não estou dizendo para você deitar no barco e esperar a tempestade parar, não. Porque quando você está no barco, você tem que tentar chegar aonde você se propõe. E eu volto a dizer, Deus deu uma ordem. Passemos para o outro lado. É tempo de fazer aquilo que foi mandado. Mas está difícil. Vamos fazer o que foi mandado. Porque aquele que manda também é aquele que realiza. Ele mandou, ele vai fazer que aconteça. Não é porque eu e você entramos loucamente no barco. Não. Ele mandou que eu e você fizéssemos discípulos por todo o mundo. Nós saíssemos fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam salvos. Eu e você, e todo aquele que nele crê, fomos intimados. Nós recebemos uma ordem direta do nosso Senhor para que evangelizemos, anunciemos a boa nova. Já falei aqui muitas vezes, a boa nova não é que Jesus te ama. A boa nova é que Deus te amou de tal maneira, sabendo que eu e você somos pecadores, sabendo que eu e você naturalmente estávamos rumando para um poço, um trevedal de lama, para a condenação eterna, que Ele enviou o seu Filho para morrer a minha morte, a sua morte, pagando o preço do pecado, de tal modo que todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo e agora crê em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, é o único e suficiente Salvador. Eu não preciso de outras coisas, eu não preciso da força do meu braço, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu não posso abrir mão de Jesus na minha vida. Eu tenho de entender quem Ele é, o que Ele fez, de tal modo que eu possa amá-lo. No outro dia nós citávamos uma ilustração, um exemplo, que o amor de Deus para conosco seria, e a nossa resposta natural a esse amor seria como se uma pessoa muito doente, um morador de rua, uma pessoa sem esperança, uma pessoa fértil, uma pessoa que realmente é desprezada por tudo e por todos, cujo único futuro que ela vê é uma morte na sarjeta, e um dia viesse uma pessoa comovida com a minha e com a sua situação, nos abraçasse, nos acolhesse, nos recebesse em seus braços, limpasse as nossas feridas, tocasse as nossas roupas, nos desse uma nova vida e falar: ande comigo que você não vai mais perecer como você achou que iria. Irmãos, tenta entender o sentimento de uma pessoa que é resgatada dessa forma. É o meu, é o seu sentimento. Nós temos de ser como Maria, querendo lavar aos pés de Jesus com o bálsamo mais precioso. E aí achar que esse bálsamo aqui não é nada. Ele merecia algo que nem existe nessa terra, onde o nosso corpo é o que vai enxugar aqueles pés. E eu queria sim ungir a sua cabeça, mas eu não sou digno de estar à altura das suas cabeças. Eu preciso estar aos seus pés, eu preciso estar ali em gratidão. Não porque Ele exige isso de mim ou de você, mas eu tenho de amar a Deus. A resposta que a salvação espera de mim e de você é o amor.
Porque com amor ele semeou a salvação no meio do seu coração. E se ele semeou amor, ele espera colher amor. Então que eu e você não fiquemos perdidos em meio às circunstâncias, que não fiquemos olhando, como que todos, a esperar. Eu coloquei até uma frase, acho que eu coloquei até no nosso boletim, que gostei muito. A soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão descansa a cabeça à noite. Charles Spurgeon. Cristão, você entendeu isso? A soberania de Deus é o travesseiro. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. É o travesseiro sobre o qual o cristão, aquele que verdadeiramente seguiu a Cristo, aquele que entendeu que precisa negar a si mesmo, aquele que entendeu que há uma cruz, aquele que entendeu que há um caminho estreito, mas que vale a pena percorrer. Esse aqui tem a paz que excede todo entendimento. Esse aqui fala: eu não sei como eu vou resolver os meus problemas, mas eu sei que Deus continua sendo meu Deus. Ele não mudou, ele não deixou de seguir, ele sempre foi. Ele continua sendo meu Deus. Se isso aqui é um problema, vai ser um problema menor, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. O último tópico dessa mensagem vai dizer ali: onde está a nossa fé? Ele pergunta no verso 25, Então ele diz: onde está a vossa fé? E aí, já vi muita gente achando que aqui Jesus estava chamando a atenção deles, que eles deviam ter acalmado a tempestade. Não é isso que ele está falando, não. Onde está a nossa fé? A nossa fé tem que estar em Cristo. A nossa fé não tem que estar em coisas circunstanciais, não tem que estar em nós mesmos, não tem que estar nas palavras que nós mesmos falamos. Nossa fé está na palavra de Deus, nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra, nossa fé está no nosso Senhor e soberano Deus. Nossa fé envolve comprometimento. Se eu estou no barco com Cristo, eu só vou temer se eu não sei quem é Cristo. Se eu realmente não sei quem Ele é, eu acho que o barco vai afundar e eu vou morrer. Mas se eu sei que eu estou com Cristo, então, ainda que o barco afunde, como nós vamos ter a história de Paulo em Atos, ainda que o barco afunde, eu não vou perecer, porque o dono da vida, o autor da criação está comigo. A gente tem uma visão muito errada do que a fé vai fazer comigo e com você, no sentido de nós continuamos achando que nós vamos controlar as circunstâncias. Eu ganhei um poder sobrenatural para manipular o mundo segundo a minha vontade. Irmãos, só para você entender, eu acho que vocês pegaram aqui que não foi uma viagem fácil. Em algumas passagens do Marcos, Mateus vai mostrar que foi uma viagem, inclusive, longa, levou horas. E quando eles vão descer na terra, vão compensar em você: meu Deus, eu finalmente cheguei em terra firme, agora eu vou ter aquela tranquilidade. Eles vão descer lá na frente do cemitério e vai vir um endemoniado receber eles. Eles vão ser orientados pela população daquele lugar a irem embora, para não ficarem lá. No final da viagemzinha de Jesus encarou com os seus discípulos toda uma tempestade, porque o propósito dele era libertar um homem horrivelmente endemoniado. Uma legião, 6.000 demônios mais ou menos, se você levar o pé da letra, uma legião. E esse homem, ninguém cuidava mais dele. Esse homem estava vivendo no cemitério. Esse homem se feria com pedra. Esse homem
ele não conseguia ser controlado, o destino dele era terrível. Mas Jesus, que estava lá na tranquilidade, ele estava lá no bem bom, ele estava passeando de boa. E ele vai falar: nós vamos lá, mesmo sabendo que naquele trajeto ele ia entrar em uma tempestade terrível, mesmo sabendo que não seria fácil, mas aquela vida valia. E o detalhe daquela vida, e a gente sabe essa história, como ministrar nessa noite também, o detalhe é que ele queria ir com Jesus. Ele, depois de curado, demoniado, ele falou: quero ir com o Senhor. Ele me falou: não, você vai ficar aqui. Você vai dar testemunho para a sua família e para os que te conhecem, para que a glória de Deus fosse manifesta. Nós temos de entender que a crise, ela revela onde está a nossa fé. É no meio da tempestade que nós vamos descobrir. E muitas das vezes até a gente perceber isso, tá bom? A gente vai conseguir ter um insight, a gente vai conseguir ter um... Opa, peraí, eu estou botando a minha fé, peraí. Porque é na hora que o cinto aperta, é na hora que a ferida dói, é na hora que a dor chega, que você vai saber aonde está a sua fé. A nossa fé não é que eu vou ter poder, e muita gente acha que está atrás de poder. Irmãos, o poder de Deus, o Espírito Santo, os dons, a manifestação de Deus, o poder de Deus é o Evangelho. É o que a palavra diz: o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é que liga na terra ao céu. Aquele que recebe na terra é ligado no céu eternamente. Aquele que recebe o Evangelho e não se liga no céu está desligado. Entenda, irmãos? Entenda? Tem muita gente querendo ligar céu e terra com coisas materiais, com coisas desse mundo. Não tem não. Desculpa os irmãos que gostam muito de religião, mas o céu não tem carro não. O céu não tem carro não. O céu não tem nada dessas coisas daqui não. O céu é nova vida, nova terra, novo céu, tudo novo. A gente vai ter algo que não tem aqui. Nosso referencial não vai ser esse. Por isso que Paulo vai dizer que quando ele foi levado acho que acabou. Quando ele é levado aos céus, ele viu coisas indizíveis, coisas que não podem ser explicadas, postas em palavra. Ele simplesmente vai deixar bem claro, que aquilo que o céu tem a oferecer, ele não consegue nem explicar, ele não consegue nem descrever, mas é isso que Deus tem para mim e para você. É aonde a nossa fé tem que estar, com o Deus Criador dos céus e da terra. O nosso comprometimento, o nosso envolvimento. Já falei isso aqui inúmeras vezes, vou falar de novo. Irmãos, aquele que nos chamou das densas trevas, do tremedal do pecado, para a sua maravilhosa luz, esse que nos deu a ordem, esse é o que garante que a ordem pode ser cumprida, e esse é o que, mesmo sabendo que eu e você somos pecadores, somos fracos, né? Esse mesmo é quem confia em nós. É Ele mesmo quem confia em nós. Ele botou a fé ali, ó. Ele falou: esse aí vai fazer, porque esse é meu. Ele não abre mão de mim e de você. Nunca abriu. Ele continua comigo e com você. Já caminhando para o final dessa mensagem, eu queria só, como conclusão, né? Diante da tempestade da vida, não pergunte, como foi feito no início, né? No iníciozinho ali, acho que no 3, não pergunte se Deus se importa, mas lembre-se de que Ele está no barco. Ele é soberano, suficiente
e fiel para cumprir na minha e na sua vida aquilo que Ele mesmo determinou. O que cabe a mim e a você é tirar, como Paulo, as escamas dos nossos olhos e pararmos de olharmos para nós mesmos. O alvo de Cristo, a minha vida, a sua vida, quem olha é Deus. A minha e a sua vida, quem guarda, quem cuida é Deus. E Ele já mostrou que Ele é competente, porque Ele não mediu esforços. Se tiver que morrer para te salvar, eu vou morrer. Ele não mede esforços, mas Ele é o nosso cabeça. E Ele disse que eu e você, se de fato somos discípulos, de fato somos seus seguidores, somos seus irmãos e irmãs, que nós vamos obedecer a palavra dEle e vamos colocar em prática. A prática do Evangelho. Esse é o desafio meu e de todo cristão. A prática do Evangelho. Que é quando ele vai dizer que eu e você temos que amar nossos inimigos. Né? E nós já conversamos isso aqui várias vezes, que não é gostar dos nossos inimigos. Se eu gostasse do inimigo, eu não via ele como inimigo. É saber que ele é inimigo, não gostar dele e mesmo assim agir como quem ama. Meu testemunho tem que ser como Cristo me comandando. Cristo é minha cabeça, Ele vai comandar o meu agir. Eu não vou xingar uma pessoa porque ela fez algo que me desagrada ou porque fez algo que é muito errado. Eu não vou agredir uma pessoa porque ela fez algo que ela merece ser agredida. Eu não vou fazer isso, primeiro, porque eu fiz e Ele não me puniu. Porque eu e você merecíamos a morte, merecíamos a condenação eterna, e nem isso Ele nos deu. Antes, Ele nos salvou. Mesmo a gente, é só lembrar das pessoas que estavam aos pés da cruz de Cristo, né, caçoando dele. Gente, vocês têm noção quanto você é abominável, independente de ser Cristo? Você, aos pés de uma pessoa que está morrendo, você caçoar dela, você zombar de alguém em seus últimos momentos. Irmão, isso para mim, isso aí é querer comprar área VIP no inferno, sabe? Não, eu quero mais perto do cão ali, porque ficar no meio da multidão não me interessa. Mas a esses, Jesus intercede na cruz ainda ao Pai. E eu penso, né, a gente extrapolando aqui, brincando com as ideias, que ele teve que ser rápido, porque estava a escada de um anjo descer ali e acabar com aquele povo ali no ato. Tipo assim, não, Jesus, pode ficar tranquilo, isso aqui não vão fazer falta mesmo. A gente resolve logo aqui. E ele vai interceder e falar: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Só que tem um detalhe: eu e você hoje sabemos. As escamas foram tiradas de nossos olhos. Hoje eu e você sabemos que nós temos um Salvador que propôs a mim e a você: eu morro a sua morte, para que você viva a minha vida. Então que eu e você possamos nesse dia entender que as tempestades da vida elas vêm, elas são inevitáveis, são incontroláveis. Elas são muitas das vezes terríveis, assustadoras, mas as tempestades da vida são pedagógicas, elas nos ensinam algo. E o principal que toda tempestade na vida nos ensina é de que Jesus comanda os céus, a terra, os ventos e os mares. Nada escapa ao seu controle, e Ele, no tempo certo, no tempo oportuno, ainda que eu e você não possamos, mas Ele acalma a tempestade. Amém? Que o Senhor Jesus complete essa mensagem em nossos corações, para a honra e glória do Senhor.